Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Lourdes, este aqui é o Henrique e eu sou a Isabelle. Nós estamos aqui reunidos para juntos fazermos a oração de início ao culto infantil. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça e orarmos a Papai do Céu. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos Te entregar, Senhor, os nossos corações e Te louvarmos e agradecermos por Tua bondade em nossas vidas. Obrigada pelo papai, pela mamãe, por este culto que se inicia. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela era a camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para iluminar. Quando menos percebeu, Esther tornou-se uma rainha. Deus mudou sua vida e escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração, e sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. você é estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. você é estrela. Deus me chamou pra iluminar. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. você é estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. você é Deus me estrela. chamou pra iluminar, pra iluminar, pra Oi, crianças! Que bom estar aqui de novo com vocês, tudo bom?
Gente, hoje nós vamos escutar uma história sobre uma moça chamada Esté, que veio a se tornar rainha. Vocês sabiam que a Bíblia fala de muitos heróis, não é? Muitos heróis da Bíblia. Nós conhecemos a história de Daniel, a história de Josué, grandes heróis da Bíblia, não é? Abraão, Eliseu, Joás, vários heróis que têm uma história muito interessante, homens que amavam a Deus, que temiam a Deus, queriam servir a Deus. Mas hoje nós vamos falar de Esté, que também foi uma heroína. Então, Esté era uma garota que morava na Pérsia, na cidade de Suzã. Isso mesmo, na Pérsia, na cidade de Suzã. Quando criança, os pais de Esté morreram. O primo dela, Mordecai, resolveu adotá-la e criar como filha dele. Então, Mordecai criou Esté como se fosse a filha dele. E eles moravam lá em Suzã. Eles tinham sido levados de Jerusalém, na época, por Nabucodonosor, que levou eles para o exílio da Babilônia, né? Por isso, eles não estavam mais em Jerusalém. Então, Mordecai criou Esté. Esté era uma moça muito bonita, muito formosa. Aconteceu que lá onde eles moravam, havia um rei chamado Assuero. E Assuero era um rei muito rico, muito poderoso e também muito vaidoso. Ele gostava de mostrar suas riquezas, tudo que ele tinha e o seu poder para os outros reinos circunvizinhos. E ele foi capaz de dar um evento de 180 dias só para ficar apresentando, mostrando as grandes riquezas que ele tinha, não é? Muitas terras, ele governava, ele reinava sobre 127 províncias. E ao final desse tempo, ele preparou uma grande festa que durou 7 dias. E nessa festa, todas as pessoas lá de Suzã poderiam participar, não é? Eles iam comer e beber à vontade. Só que havia uma grandeza do rei, alguma coisa que ele gostava muito, que ele não tinha mostrado ainda, e ele resolveu fazer isso na festa, que era a sua rainha. Ele queria mostrar a sua rainha para todas as pessoas, e ela se chamava Vasti. Então, quando estava ali durante a festa, o rei mandou que a rainha Vasti viesse, muito bela, muito apropriada, muito arrumada, com a sua coroa, com o seu manto de rainha, para que ele pudesse mostrá-la para aquelas pessoas. Só que quando os servos chegaram lá e disseram: Vasti, o rei está te chamando, então, por alguma razão, Vasti não foi. Ela desobedeceu uma ordem do rei. E olhe, isso custou muito caro, porque o rei ficou enfurecido ao ponto de tirar o reinado de Vasti. Então, ela perdeu, naquele momento, a coroa, deixou de ser rainha. Olhe só, ela perdeu o reinado, porque desobedeceu ao rei. E o rei ficou muito enfurecido, não é? Então, aqueles servos do rei disseram: olhe, rei, você precisa providenciar uma outra rainha. Não pode ficar um rei sem rainha. Não pode. Então, como fazer isso? Eles pensaram: vamos fazer um grande concurso, vamos trazer todas as moças do reinado, das 127 províncias que o rei reina sobre elas, e essas moças vão ser cuidadas, elas vão ser tratadas durante um ano, e ao final desse tempo, elas vêm à presença do rei, e quando o rei olhar para cada uma delas, aquela que o rei escolher será a sua nova rainha. O que é que você acha? E o rei gostou dessa ideia. Logo, ele mandou fazer esse anúncio, né? Então, todas as moças foram levadas para uma casa especial, onde elas ali passaram um ano sendo cuidadas, usando boas roupas, boa alimentação, perfumes, cremes
para ficarem belas, bonitas, e aquela que ele escolhesse seria a nova rainha. Muito bem. Então, havia um homem naquele reino chamado Mordecai. Quem era Mordecai? O pai adotivo de Esté. Quando Mordecai ouviu falar sobre isso, ele disse: Esté, você vai participar dessa seleção. Ora, Esté era uma moça muito bonita. Quem sabe poderia dar certo. Então, ele mandou Esté e ela também foi para aquela casa. E passados os 12 meses, ou seja, o 1 ano, né, o rei começou a chamar aquelas moças para que ele pudesse avaliar. E uma coisa bem interessante, quando a moça era chamada à presença do rei, se o rei escolhesse, ela ficava. Se não, dali mesmo ela já ia embora. Por esta razão, ela poderia levar alguns presentes. Então, no dia que ela era chamada, ela poderia levar alguns presentes daquela casa. Mais vestidos, mais cremes, mais perfumes, mais joias, o que ela quisesse. Só que quando chegou a vez de Esté, Esté não pediu nada, ela só foi. E aí, quando ela chegou na presença do rei, que o rei olhou para ela, a Bíblia diz que o rei amou Esté. O coração do rei amou Esté. E imediatamente o rei nomeou Esté como a sua nova rainha. Só que Mordecai tinha dito a Esté: não diga nada sobre você ser judia, fique calada, né? A gente não sabe o que pode acontecer, então fique calada. E Esté obedeceu ao pai e nunca disse nada sobre isso. Ok, o tempo continuou passando e agora o rei nomeou um homem chamado Amã para ser o oficial mais poderoso em todo o reino. Ele era tão poderoso que era a segunda pessoa depois do rei. Ele tinha o direito de todas as pessoas se curvarem para ele cada vez que ele passasse, porque ele era tão poderoso naquele reino, só menor do que o rei. E acontecia que sempre que ele passava, todas as pessoas realmente se curvavam diante dele, mas Mordecai nunca se curvou. E as pessoas diziam: Mordecai, por que você não se curva quando o Amã passa? Ele dizia: não, é porque eu sou judeu e eu só me curvo ao meu Deus. Então, as pessoas ficavam intrigadas com isso e, por maldade, foram contar para Amã. E Amã ficou com muita raiva, porque Mordecai não fazia isso, porque Amã era orgulhoso, gostava de ser venerado pelas pessoas, de ser importante, das pessoas se curvarem diante dele. Então, ele tinha muita raiva dos judeus e ele ficou tão enfurecido que chegou diante do rei e disse: rei, você sabia? Lá ele foi falar com Assuero. Você sabia que tem um povo aqui no reino que eles têm leis diferentes, eles adoram um Deus diferente? Eu acho que isso não é bom para você, para o seu reino. Eu acho que nós deveríamos acabar com esse povo, expulsar, aniquilar, eliminá-los do reino. Aí Assuero disse: ok, faça o que você quiser fazer. Está aqui este anel, tirou um anel do dedo e deu para ele. Este anel é o meu selo, meu carimbo. Então, faça o que você quiser fazer. Quando você selar com esse anel, é lei, está valendo. Amã imediatamente foi lá e divulgou um decreto dizendo que queria que matassem todos os judeus que fossem encontrados no reino e que ninguém seria punido por causa disso. Muito pelo contrário, estariam fazendo um favor ao rei. Veja só que coisa má, não é, que Amã fez. Então, quando os judeus viram esse anúncio, eles então entraram em desespero e foi um clamor total, inclusive de Mordecai. Mordecai ficou tão triste que a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e ficou ali na porta do palácio, naquele clamor, naquela tristeza, e essa notícia chegou aos ouvidos de Esté. E Esté imediatamente mandou um empregado lá, vá saber o que foi que houve. Então, quando o empregado chegou lá e conversou com Mordecai, Mordecai contou toda a história e disse: diga a Esté que ela precisa nos ajudar, senão vamos todos morrer, inclusive ela, porque ela é judia.
Então, quando aquela notícia chegou a Esther, Esther ficou pensando como poderia ajudar, porque ela não estava todos os dias vendo o rei e ela não podia contar para ele, porque naquele reino havia uma lei que dizia que a qualquer pessoa, inclusive a rainha, só poderia ir falar com o rei e na presença do rei se o rei chamasse. E o rei não tinha chamado Esther, já havia um mês que o rei não chamava ela. Então, como é que ela iria conversar com ele? Porque se alguém fosse até o rei sem ser chamado, essa pessoa estaria condenada a morrer imediatamente. Então, Esther ficou sem saber como fazer, mas ela teve uma ideia. Ela disse: diga a Mordecai e a todos os outros judeus que vamos orar e jejuar por 3 dias. Você sabe o que é jejuar? É orar e não comer por 3 dias. Vamos passar 3 dias jejuando e orando e pedindo a Deus que nos ajude. Ao final desses 3 dias, Esther falou: eu vou lá, na presença do rei. E se acontecer de eu viver, eu falarei com ele. E se eu morrer, então morri. Mas vamos orar e jejuar e pedir a Deus. Então eles fizeram isso, oraram e jejuaram por 3 dias. Ao final desses 3 dias, Esther foi lá na presença do rei. E aconteceu que quando ela foi chegando no pátio, o rei estava sentado no trono e ele olhou e viu que era Esther que estava se aproximando e ele gostou disso e falou: pode vir, Esther, se aproxime, o que você quer comigo? Ai, que alívio, porque Esther teve medo que ela morresse, mas o rei, quando a viu, chamou para ela se aproximar e perguntou o que é que ela quer, o que é que eu posso fazer por você, porque peça o que você quiser e até metade do meu reino eu te darei. Que coisa boa, não é, crianças? Como Deus é maravilhoso, porque eles pediram a Deus em oração por 3 dias que isso acontecesse e assim Deus permitiu. Então Esther disse para o rei: rei, eu gostaria de convidar você e o oficial Amã para irem até minha casa jantar comigo. E lá a gente conversa. Então o rei disse: muito bem, pois nós iremos. E ficou acertado. O rei mandou avisar para Amã que ele deveria vir para um jantar na casa da rainha. Amã, como era muito orgulhoso, disse logo assim: estou ficando importante, eu vou jantar na casa da rainha com o rei, e se sentiu todo importante. Mas, quando ele lembrou de Mordecai, ele passou para ir para sua casa para contar à sua mulher que ia jantar com o rei e a rainha, e ele viu Mordecai, ele disse: mas esse homem que não se curva diante de mim, ele estraga tudo, minha alegria. Então, o que eu vou fazer com ele? Aí, quando ele conversou com a esposa sobre isso, eles tiveram a ideia de mandar enforcar Amã. Mandar enforcar Mordecai. Então, ele resolveu que ele ia mandar enforcar Mordecai. Porque aí, se Mordecai morresse, ele iria parar de perturbar Amã. E assim ele fez, construiu uma forca enorme perto da sua casa, porque ele ia mandar matar Amã. Mas, antes disso, ele precisava ir para o jantar na casa da rainha. E ele foi. E quando chegou lá, ele estava se preparando para ir para o jantar na casa da rainha. Então, durante aquela noite, antes do jantar, o rei não conseguia dormir, estava sem sono. E aí ele se lembrou de uma coisa e chamou um servo e disse: me diga uma coisa, alguém deu alguma premiação, alguma homenagem àquele homem que no passado me avisou do ataque que eu iria sofrer daqueles 2 traidores? E o empregado disse: não foi feito nada para ele, não. É o seu Mordecai, mas ninguém fez nada para ele, não. O rei: como assim? Então,
eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso homenagear e agradecer a esse homem. Aí, então, ele disse, o que é que eu faço? Aí ficou pensando e disse, tem alguém aí que possa me ajudar a a ter essa ideia? Aí o funcionário disse, o Mordecai está lá, a mãe está lá fora. Então, ele mandou a mãe entrar e ele perguntou, Amã, o que é que você acha que eu devo fazer para homenagear um homem? Eu quero, quando o rei quer homenagear o homem, como é que você acha que é um jeito bom de fazer isso? Então, o Amã pensava que ele seria o homenageado. Então, ele começou a descrever como seria. Ah, rei, você deve dar a sua roupa real para ele, a sua coroa real, o seu cavalo real e mandar um servo seu, oficial, importante, sair puxando o cavalo e com esse homem sobre o cavalo, para que todas as pessoas do reino possam ver como é que o rei exalta, dá honra a um homem. E o rei Assuero achou que a ideia era boa. Aí disse, boa ideia. Então eu quero que você faça exatamente isso com um homem chamado Mordecai. Aí Amã teve muita raiva, porque justamente Mordecai, ele pensava que essas coisas iam acontecer com ele, e agora ele foi humilhado, porque ele foi puxando o cavalo, mostrando Mordecai na cidade toda, que estava sendo honrado pelo rei. Então isso deu ainda mais raiva a ele, e ele queria a todo custo matar Mordecai e todos os judeus. Então, era só uma questão de tempo, porque assim que o decreto entrasse em vigor, aqueles judeus seriam mortos e ele também mataria Mordecai. Mas aconteceu que, quando chegou no jantar, a rainha ainda não contou tudo. Disse para eles que no dia seguinte ela faria um grande banquete e nesse banquete ela contaria o que é o desejo dela, ela diria ao rei. Então eles se prepararam, terminou o jantar e foram para suas casas se preparar para o banquete do outro dia. E Mordecai estava animado, e a mãe estava animado porque ele teria a oportunidade novamente de estar na presença do rei, da rainha, e ele achava que ele seria um homem, se tornaria um homem ainda mais importante, só que ele estava redondamente enganado, não é? Então, chegou o momento do banquete e, finalmente, a rainha foi revelar o seu desejo. E quando o rei perguntou, diga o que você quer e mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe darei. E ela disse, rei, se eu achei graça diante do Senhor, a única coisa que eu peço é pela minha vida e pela vida dos meus parentes. E o rei disse, eu não estou entendendo, Esther, o que está acontecendo? Ela disse, porque eu sou judia, meu povo é judeu, e você autorizou um decreto que todos devem ser mortos, então eu morrerei também. E o rei ficou enfurecido com aquilo, mas como pode isso? Ela disse, Amã decretou isso, ele é essa pessoa má. Então, quando ela disse isso, o rei ficou muito enfurecido com Amã e imediatamente o rei mandou prendê-lo e, para tristeza dele, ele foi enforcado naquela forca que ele tinha preparado para Mordecai. Quem foi enforcado lá foi Amã, porque o rei mandou. E então, quando Esther contou que ela era judia, e ela contou que Mordecai era o pai dela, o rei mandou chamar Mordecai e imediatamente ele disse que Mordecai seria ali o homem mais importante depois dele e o elegeu colocando ele no lugar de Amã. E agora ele fazia parte da família e o rei, sabendo que Esther era judia, e eles passaram a viver agora em família, e Amã foi condenado pela sua maldade. Amã agora foi enforcado. Só que ainda havia um problema muito grande, que era o decreto mandando matar os judeus. E o rei disse,
puxa vida, eu não tenho como revogar, eu não tenho como desfazer esse decreto, porque não se desfaz o decreto do rei. E então agora, como é que nós vamos resolver isso? O rei fez outro decreto. Ele disse: todos os judeus têm o direito de se defender e defender a sua vida. Então façam o que for preciso para se defender, defender as suas vidas, para que isso não aconteça, que vocês não sejam mortos. Então, todos os judeus puderam se defender e não houve nenhuma perda dos judeus, porque eles se defenderam e as famílias finalmente se protegeram, e aconteceu que tudo isso passou, e foi através da providência, da coragem de Esté, que o rei tomou conhecimento desse mal que Amã ia fazer com os judeus, e o rei mandou punir Amã, e finalmente a salvação para os judeus naquela ocasião veio através da coragem de Esté. Que da mesma forma, assim o Senhor Jesus Cristo fez conosco, né? Deus mandou o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e quando nós entendemos que somos pecadores e nos arrependemos, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador, então nós também somos livres da morte. E é importante que nós possamos contar isso para os nossos amigos, nossos vizinhos, que estão condenados a morrer no pecado, assim como os judeus foram condenados a morrer por Amã. Mas quando arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como Salvador, então nós somos salvos, livres do pecado e ganhamos a vida eterna com Jesus. Então nós precisamos, assim como Esté teve coragem de defender o seu povo, nós devemos ter coragem de anunciar o nosso Salvador para os pecadores e assim levar o evangelho da salvação para essas pessoas que nós amamos. Então, crianças, é isso. Essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima! Eu sou uma boa menina, um bom menino eu sou. Quisera ser como Sansão, E eu como era Esté. quisera ser como Sansão. E eu como era Esté. Esté era boa e fiel. Sansão era forte e valente, Esté era boa e fiel. Sansão era forte e valente. Quisera ser como Sansão, E eu como era Esté. quisera ser como Sansão. E eu como era Esté. Eu sou uma boa menina. Um bom menino eu sou, Eu sou uma boa menina. um bom menino eu sou. Quisera ser como Sansão, E eu como era Esté. quisera ser como Sansão. E eu como era Esté. Esté era boa e fiel. Sansão era forte e valente, Esté era boa e fiel. Sansão era forte e valente. Quisera ser como Sansão, E eu como era Esté. quisera ser como Sansão. E eu como era Esté. Quisera ser como Sansão, E eu como era Esté. quisera ser como Sansão. E eu como era Esté. Quisera ser como Sansão. E eu como era Esté. Esther era uma linda judia que nunca nem pensou em ser rainha. Mas olha como Deus faz, rainha se tornou. Seu povo estava prestes a morrer, mas ela, muito esperta, convenceu o rei a não fazer o mal, mas sempre fazer o bem.
tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, Rainha Esther. Tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, Rainha Esther. Estrela, uma linda judia, que nunca nem pensou em ser rainha, mas olha como Deus faz, rainha se tornou. Seu povo estava prestes a morrer, mas ela, muito esperta, convenceu o rei a não fazer o mal, mas sempre fazer o bem. Tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, Rainha Esther. Tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, Rainha Esther. Tão lindo coração, tão corajosa assim, estrela amada, Rainha Esther. Pequena e órfã, mas Deus sempre a amparou. Havia um plano pro seu viver, seu futuro Deus planejou, e uma rainha ela se tornou. Deus tem um plano pra você, Deus tem um plano pra você, basta você crer, basta você
sei crer. Crianças, vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto que Ele nos concedeu. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas crianças, queremos te agradecer pelos professores, queremos te agradecer pelas nossas famílias. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada família e da nossa igreja. No nome bendito do teu Filho Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém. Amém.